Bom, vamos lá, pessoal. Hoje eu estou gravando aí a correção da aula 25. Essa aula 25 é uma aula que tem 7 exercícios, né? 7 exercícios que dão um pouquinho de trabalho. Eu imagino que muita gente deve ter encontrado dificuldade na hora de fazer esses exercícios, né? Então eu resolvi fazer a correção de todos eles dessa forma, porque a gente está tendo problema também com os equipamentos da escola. Pode ser que a gente não consiga, né, conversar da forma que deveria ser, né, conversar com perguntas de vocês, né, mas infelizmente é isso que a gente vai conseguir fazer aí. Eu acho que é uma forma de vocês poderem estar consultando depois e vendo se vocês entenderam o exercício, né? Essa aula também ela finaliza uma primeira parte do nosso estudo. Então, daqui para frente a gente começa a ver uma segunda parte. É legal que a gente tenha finalizado bem, né, entendido bem esses exercícios. Vamos lá? São 7 exercícios, eu vou procurar não enrolar muito, né, para a gente não ter um vídeo muito longo aí. Vamos lá. E vocês podem também assistir, né, o que vocês quiserem, o que interessar para vocês aí. Primeiro exercício, então, da correção, ele fala... Então, nós vamos aplicar em todos os exercícios as mesmas duas equações, né? Que a gente viu aí nessa videoaula, na última videoaula, né? Na 25, que é a equação de Gauss, ó, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa equação de Gauss, ela relaciona, então, as posições dos dois, né? Do objeto e da imagem, e também a distância focal do espelho, né? Com 3 elementos aqui. E vamos usar também a equação de aumento linear, que pode ser calculada fazendo I sobre O, ou menos P' sobre P. Com todos os exercícios nós vamos estar usando essas duas equações. E mais importante até que isso, né, é a interpretação, principalmente dos sinais desses números, né, que é o que costuma dar problema, a interpretação dos sinais. Então, falei um pouco sobre isso na videoaula, né, mas é bem interessante aí a gente conversar agora na correção para ir entendendo melhor aí como é que a gente faz essa análise, essa interpretação dos sinais. Vamos lá? Seja um espelho esférico côncavo de 30 centímetros de raio. Então, veja, a primeira informação aí, que o raio é 30 centímetros. O que é o raio? Então, vamos olhar aqui, ó. Aqui está o eixo principal, o espelho côncavo. Olha, aqui está o centro de curvatura do espelho, foco e o vértice. A gente chama de raio essa distância aqui do centro até o espelho. E ela é exatamente o dobro dessa distância aqui, que é chamada distância focal, né? O raio não aparece nas nossas equações, mas a partir dele eu consigo tirar a medida da distância focal, que é metade disso. Então, eu pego, divido por 2 e tenho, então, distância focal, 15 centímetros aí. Bom, determine as características da imagem formada de um objeto de 4 centímetros de altura. Então, eu tenho o tamanho do objeto, O, 4 centímetros, colocado a 10 centímetros do espelho. Eu tenho a posição do objeto também, 10 centímetros. Bem? Então, determine as características da imagem formada de um objeto, 4 centímetros de altura, que está a 10 centímetros do espelho. Com essas informações, eu posso começar pela fórmula de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vou substituir aqui o que eu tenho, eu vou ter 1 sobre 15, né? A distância focal eu tenho igual a 1 sobre 10, que é a posição do objeto, mais 1 sobre P', e aí eu consigo descobrir a posição da imagem. Vamos lá? Primeiro eu vou passar esse 1 sobre 10 para o outro lado, né? Vou pegar esse 1/10 aqui e vou passar para cá, menos. Eu vou ter então desse lado 1/15 menos 1/10, tá bom? E aí o 1' vai ficar separado, assim, ó. O 1' fica separado e eu tenho 1/15 menos 1/10. Tudo bem? Podia ter deixado esse 1 sobre P' do lado direito aqui também, tá? Não faria diferença nenhuma aí. Eu imaginei que eu passei esse 1/10 para o outro lado e ele mudou de sinal. Ele ficou aqui junto com 1/15, bom? Agora eu posso fazer o MMC aqui de 15 de 10,
o número que dá para dividir por 15 e por 10, né? O MMC é o menor número que a gente pode dividir por 15 e por 10. É o 150, né? Não, 150 não, é o 30, né, pessoal? Desculpa. O 30. O 30 dá para dividir por 15 e também dá para dividir por 10. Então eu divido pelo de baixo e depois multiplico pelo de cima. 30 dividido por 15 dá 2, vezes 1, 2. E 30 dividido por 10 dá 3, vezes 1, 3. Se eu fizer a continha em cima, eu vou ter menos 1 sobre 30. E aí, eu tenho que 1 sobre peninha é igual a menos 1 sobre 30. Agora eu posso multiplicar em x, se eu quiser, aqui, ó, menos 1 vezes peninha, 1 vezes 30, né? Ou eu posso desvirar os dois lados, ó. Eu desviro esse lado aqui, fica peninha sobre 1, que é o próprio peninha. E desviro o outro lado aqui, menos 1 sobre 30, fica 30 sobre menos 1, que é o próprio 30. E aí o negativo a gente deixa aqui, né? Então o peninha aí ia dar menos 30 centímetros. Bem, gente, ó, a pergunta é sobre as características dessa imagem. Então, o que esse menos aqui, né, da distância da imagem, está falando para a gente? Vamos enxergar isso daí? Olha, seja um espelho esférico de 30 centímetros de raio. Então, comecei a fazer o desenho aqui, né? O desenho foi começado aqui. Mas, olha, o objeto estava a 10 centímetros do espelho. Aonde que estava esse objeto? Ele estava aqui, gente, ó. Como é que eu sei que ele está nesse lugar? Porque se ele está a 10 centímetros e a distância focal é de 15 centímetros, ó, tem 15, né? Até aqui. Tudo bem? Então, se ele está a 10 centímetros, ele está nessa posição. E aí, como é que fica a imagem quando ele está aqui? Lembra lá? A luz que vem paralela passa pelo foco, a luz que bate no vértice volta, e a imagem se forma aqui dentro, uma imagem grande, muito ruim aqui o meu desenho, mas essa é a imagem. Ó, tá vendo? Então veja, por que deu menos 30? Porque a imagem está para dentro do espelho, ela é negativa na distância dela. É uma imagem virtual, tá vendo? Então esse menos aqui mostra que a imagem é virtual, a imagem dentro do espelho. E aí as outras características dessa imagem eu posso encontrar calculando o I. Isso eu vou fazer usando I sobre O igual a menos peninha sobre P. Veja, o I eu não sei, mas o O eu sei que é 4, menos da fórmula. O peninha é menos 30 sobre P, que é 10, né? Esse menos e menos, ó, o menos da fórmula e o menos do número, fica mais. E aí some, né? E aí eu poderia fazer em x aqui, mas ó, 30 dividido por 10 aqui é 3. E aí o 4 passa multiplicando. Eu vou ter que o I é 3 vezes 4, é 12, né, pessoal? 12 centímetros. Agora, vamos fechar, então, as características dessa imagem. A imagem deu positiva. Positiva aqui significa que ela é direita. Uma imagem virada para cima, ela não está de ponta cabeça, tá vendo? Por isso que está positivo o tamanho dela. E deu 12 centímetros, enquanto que o objeto tinha 4 centímetros. Então, se a imagem tem 12, 3 vezes maior, a imagem, então, é maior do que o objeto, né? Essas são as características dessa imagem, uma imagem maior, direita e virtual. Tudo bem? Esse é o exercício 621, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Vamos continuar, que tem muita coisa ainda. 622. Um espelho côncavo fornece de um objeto real, situado a 40 centímetros do seu vértice, uma imagem real também de 20 a 20 centímetros do vértice. Se a gente quiser tentar enxergar alguma coisa aí, a gente pode começar, né, fazendo um desenho, um rascunho do desenho. De novo, né, ele vai perguntar, ó, o espelho côncavo, vamos fazer aqui de novo, espelho, né, côncavo, olha, centro, foco e vértice. Então ele fala, ó, o espelho côncavo fornece de um objeto real, situado a 40, então o objeto está a 40 centímetros do vértice,
E a imagem está a 20 centímetros do vértice. Não dá para ter certeza ainda onde é isso, porque ele não deu a distância focal do espelho, né? Mas vamos calcular primeiro, então, nessa letra A distância focal, e aí a gente vai conseguir montar o nosso desenho. Olha, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre F deve ser 1 sobre P, e P é esse 40 aí, né, a posição do objeto, mais 1 sobre P', e P' é 20, né? Observe que ele fala que a imagem é real também, então a imagem está para fora do espelho, por isso que eu estou usando positivo para o 20, tá? O objeto sempre está para fora do espelho, então positivo. A imagem poderia estar para dentro do espelho, aí seria menos 20. Bom, então um sinal bem importante aí. Vamos fazer também o MMC aqui, olha, juntar essas duas frações. O mínimo de 40 e 20 é o próprio 40, né? O número que dá para dividir por 40 e por 20. Então 40 dá. Se eu dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, eu tenho 40 dividido por 40, 1 vezes 1 é 1. Depois, 40 dividido por 20 é 2, vezes 1 é 2. Eu vou ter 3 sobre 40, mas o que eu quero saber não é 1 sobre F, é F. Então eu desvio esse 1 sobre F, fica F sobre 1, ou só F. E do outro lado eu desvio também, aí eu fico com 40 sobre 3, que é um número quebrado, né? Uma dízima. Então é melhor a gente deixar desse jeito mesmo, pessoal, tá? Centímetros, 40 terços de centímetro. Bom, se vocês quiserem dividir, vocês vão ter um número quebradinho aí para trabalhar, mas ele vai ser aproximado. Então assim ele fica exato, tá? Bom, essa é a nossa distância focal, 40 terços, né? E agora a gente consegue até fazer o desenho se a gente quiser. Olha aqui, ó. O objeto está a 40 centímetros do espelho. E a distância focal está a 40 terços. 40 terços é os 40 centímetros divididos em 3 partes. Então, se esse pedacinho aqui, ó, é 1/3 do 40, é isso que é 40 terços, né? 1/3 do 40. Então, aqui do F até o C tem mais 1/3. E do C para cá, ó, deve ter mais 1/3 até o objeto. O objeto deve estar por aqui, então. Né? Ó, a posição do objeto é de 40 centímetros em relação ao espelho. Ele deve estar aqui. E a imagem está a 20 centímetros. 20 centímetros é mais ou menos por aqui, assim. Porque 40 sobre 3 é 16 e pouco, né? Então 20 é um pouquinho para frente, mais ou menos aqui. E esse caso a gente conhece bem, né? É o primeiro caso lá dos desenhos que eu mostrei para vocês na aula de estudo gráfico, quando o objeto está depois do centro de curvatura do espelho. A luz vem paralela, passa pelo foco, a luz que vem pelo foco volta paralela, e aí a gente vai ter um cruzamento de imagem, de raios de luz nessa posição, né? A gente tem acontecendo isso daí. Vamos lá. Então a nossa imagem está aqui. O que a gente sabe da imagem quando acontece isso, né, para esse caso? A imagem, nesse caso, ela é sempre pequenininha, menor do que o objeto, de ponta cabeça, né, invertida. Bom, mas vamos lá. Vamos para a letra B. Na letra B, ele fala o seguinte, ó, o raio de curvatura do espelho, quanto é? Bom, se a gente sabe a distância focal, o raio é muito fácil, ele é sempre o dobro da distância focal. O raio vai do centro até o espelho, é o dobro do F até o espelho. Então, o dobro de 40 terços é 2 vezes 40 terços, isso daqui é 80 terços. Poderia também ser feita a divisão, mas a gente teria número quebrado também. Não compensa, pessoal, vamos deixar assim, 80 terços, tudo bem? E na letra C, o aumento linear transversal, ele quer saber o A. E esse A pode ser calculado fazendo I sobre O, mas a gente não tem aí o tamanho da imagem, do objeto. Mas a gente pode fazer menos P' sobre P. Né? O aumento linear ou é I sobre O ou é menos P' sobre P. Nesse caso fica melhor assim. Eu vou ter menos o P', que é a posição da imagem, 20, né? Sobre P, 40. Isso daqui dá, simplificando, né, essa fração, eu vou ter menos meio. O que significa um aumento linear de menos meio? Não é um aumento, é uma redução, né? Esse menos significa que a imagem ficou de ponta cabeça,
e esse meio, que a imagem tem metade do tamanho do objeto. Bom, então é exatamente isso que aconteceu nesse exercício aí. Vamos para o próximo, pessoal. 23. A imagem de um objeto forma-se a 40 centímetros de um espelho côncavo, com distância focal de 30 centímetros. Se a gente quiser, então, né, começar o desenho, vamos ver se a gente consegue fazer. Olha, aqui está o espelho, é um espelho côncavo, mesmo esquema sempre aqui, ó, centro, foco, vértice. A imagem do objeto forma-se a 40 centímetros do espelho, e a distância focal tem 30. Então, ó, esse pedacinho aqui tem 30, e a imagem está a 40. Então, né, a imagem do objeto forma-se a 40 centímetros de um espelho côncavo. Então, ela é uma imagem real, invertida. Então, a imagem está aqui, gente. Né? Tenho 30 até o F, até o C seria 60, né, o dobro. Está a 40, então deve estar nessa posição. Bom, a imagem formada situa-se sobre o eixo principal do espelho, é real, invertida e tem 3 centímetros de altura. Vamos anotar essas informações. Ó. Então, I é 3, mas negativo, porque está de ponta cabeça. Tamanho da imagem, menos 3. Tudo bem? Eu tenho ali também a distância focal, 30 centímetros. Né? A distância focal ele deu. E tenho também a posição da imagem, peninha, 40 centímetros. A primeira pergunta desse exercício é sobre a posição do objeto, é P. Eu vou aplicar a fórmula do Gauss. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu vou ter que 1 sobre 30 é 1 sobre P mais 1 sobre P', 1 sobre 40, né? Vejam que todos são positivos também, porque está sendo feito tudo fora do espelho. Não tem nada aqui dentro do espelho de novo, né? Isso que é importante a gente perceber o que está acontecendo aqui. Uma outra coisa, ó, quando a imagem se forma pequenininha entre o centro e o foco, é porque o objeto estava distante, né? Estava depois do centro de curvatura, aqui assim. O objeto devia estar aqui, quando a imagem se formou aqui embaixo. Bom, esse é o primeiro caso, né? Acabamos de ver, né? Um parecido ao anterior. Vamos lá. Fazendo a nossa continha, então, eu tenho que 1 sobre P é igual a 1 sobre 30 menos o 1,40 que passou para o outro lado. Né? Esse 1,40 que eu mando para o outro lado para poder deixar o P sozinho. Né? Fazendo a continha aqui, o IMMC aqui é 120, né? O número que dá para dividir por 30 e por 40, o menor possível é o 120. Eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 120 dividido por 30 dá 4, vezes 1 é 4, e depois menos. A outra fração, 120 dividido por 40 dá 3, vezes 1 é 3. Aqui eu vou ter 1 sobre 120, desvirando os dois lados. 1 sobre P vai ficar P sobre 1, só P, né? E 1 sobre 120 vai ficar 120 sobre 1, também só 120. Aí eu descobri aqui a posição do objeto. Olha aqui, ó. Enquanto que a imagem estava a 40 centímetros do espelho, o objeto está a 120 centímetros, está 3 vezes mais distante. É isso mesmo que a gente percebe no nosso desenho, né? Bem, então essa era a letra A. E na letra B ele fala, construa o esquema referente à questão representando objeto, imagem, espelho, raios, né? Tudo. Então, é esse esqueminha que eu já tinha começado a fazer, gente. Ó, quando a luz vem aqui paralela e bate no espelho, né? O espelho e tal, ela volta passando pelo foco. Quando a luz vem pelo foco, ela volta paralela e aonde cruza forma a imagem. A imagem se formava exatamente nesse ponto aí. Esse era o esqueminha, tá bom? Se quisesse colocar as medidas, né? A gente tinha 120 aqui de distância, aqui a gente tinha 40 da imagem até o espelho, né? Tudo isso daí. Bom, essa era a letra B, então, o nosso desenho. Conversado da 623, vamos para a próxima. 625. Uma menina está a 20 centímetros de um espelho esférico côncavo e observa a imagem direita do seu rosto. Vamos ver aqui como é que é isso, pessoal. Aqui está o espelho.
Nossa Senhora, imagina que é o espelho. Centro, foco, e tem uma menina olhando para esse espelho. Eu vou desenhar a setinha de novo, vamos imaginar que é a menina, tá bom? Aonde que tem que estar esse objeto para ela estar se vendo direita, gente? Porque a gente sabe que se o objeto está distante aqui, ó, a imagem está pequenininha, aí de ponta cabeça, mas não é isso que ela está vendo, ela está se vendo direita e maior, ampliada. Se eu começar a aproximar esse objeto do espelho, a imagem vai crescendo, mas continua de ponta cabeça e vai vindo para trás, ó, fica do mesmo tamanho embaixo do C, depois aqui ela fica maior, quando ela passa aqui ela fica maior, quando o objeto está aqui, ó, entre o centro e o foco, a imagem está grande aqui embaixo, né? Que é o caso da projeção. Quando eu quero projetar numa parede, eu coloco o objeto aqui entre o centro e o foco, e aí a imagem se forma grande. Mas não é isso ainda, porque ela está de ponta cabeça. Eu sei que quando o objeto está em cima do foco, a imagem desaparece, também não é esse caso. Então, o único caso que sobrou é quando esse objeto passa do foco. Vem aqui, gente, ó, bem pertinho, entre o foco e o vértice do espelho. Nesse ponto, a imagem vai se formar, ó, vem paralela, passa no foco, vem pelo vértice, volta. Se a gente prolongar esses raios de luz, a gente vai ter uma imagem aqui, ó. Imagem grande e virada à direita, né? É isso que está acontecendo com o rosto da menina que está olhando no espelho, né? Então, é esse o caso, tá bom? Letra A representa esquematicamente é isso aqui. Esse é o nosso esquema, tá bom? O objeto aqui e a imagem se formando dentro do espelho. Só pode ser esse caso aí. Essa é a letra A. Na letra B, determine a distância focal do espelho. Eu quero saber o F, né? Então, o que a gente sabe para poder determinar isso? A menina está a 20 centímetros do espelho, isso é P. A posição da menina, 20 centímetros. E a gente sabe que a imagem está sendo vista com uma ampliação de 2 vezes. E essa ampliação é positiva, porque ela não está de ponta cabeça, ela está direita a imagem, tá vendo? Então, 2. A partir dessas duas informações, eu posso usar A igual menos peninha sobre P. Se A é 2, então menos peninha sobre 20, então menos peninha é igual, fazendo em x, ó, imagina um aqui embaixo, né? Menos peninha é igual a 2 vezes 20, 40, peninha é igual a menos 40, essa seria a posição da imagem. Tá vendo aqui a imagem? Ela está a 40 centímetros do espelho, só que para dentro dele. Então, menos 40, tá vendo? E depois de encontrado isso daí, eu vou descobrir a distância focal, que é a pergunta do exercício. Então, 1 sobre F, que é o 1, hein, pessoal? É 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre F é 1 sobre 20 mais 1 sobre menos 40. Mas eu não vou colocar mais menos 40, eu vou colocar menos, tá? 1,40. Então, o menos 40, que era para estar no denominador, eu jogo ele para cima aqui. Como se eu fizesse uma regrinha menos e mais, aqui é menos, né? Vamos fazer o MMC aí, o mínimo é 40, entre 20 e 40, né? Menor número que divide os dois é o 40, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 40 dividido por 20 é 2, vezes 1 é 2. 40 por 40 dá 1, vezes 1 é 1. Então aqui eu tenho 1,40. E se eu desvirar os dois lados, 1 sobre F fica F sobre 1, nem precisa colocar o 1. 1 sobre 40 fica 40 sobre 1, também não precisa colocar o 1. Isso daqui é centímetros, né? Era a distância focal, pessoal, 625. 40 centímetros a resposta aí. Continuando os exercícios, vamos para o 26. Exercício 26. Um espelho esférico projeta sobre uma parede uma imagem 3 vezes maior do que uma vela. Veja aí, gente, ó. Espelho esférico e ele não fala se é côncavo ou convexo. Ele vai perguntar depois. Só que ele está falando que esse espelho está projetando uma imagem. Gente, se o espelho está projetando uma imagem na parede, essa imagem está para fora do espelho.
E se a imagem está para fora do espelho, é certeza que o espelho é côncavo. E se o espelho fosse convexo, a imagem estaria para dentro do espelho. O espelho convexo só tem um tipo de imagem que pode se formar, uma imagem pequenininha e dentro do espelho. Tá? Então, com certeza, se está havendo projeção de imagem de uma parede, a imagem está aqui na frente, né? A imagem está aqui, ó, bem lá na frente, na parede, né? A imagem está se formando desse jeito, ó. Aqui a imagem, tá vendo? Se ela se forma aqui é porque o objeto está na frente dele e eu sei exatamente a posição. Está aqui, ó, entre o centro e o foco. Bom, porque se ele tiver, quando ele está entre o centro e o foco, é que a imagem fica grande e para frente, né? De forma que a gente consegue projetar numa parede. Tá bom? Então o objeto está aqui, a imagem está aqui. Primeira resposta, então, a resposta da letra A. O espelho é côncavo ou convexo? Com certeza é côncavo. Porque só o espelho, por quê? Porque só o espelho côncavo pode criar imagens reais, imagens fora do espelho, que possam ser projetadas. Tá bom? Essa é a resposta da letra A. Vamos para a letra B, então. Na letra B, quanto mede o raio do espelho? Você sabe que o raio não é calculado nas nossas equações, mas se a gente consegue descobrir a distância focal, basta dobrar que a gente tem o raio, né? Então o objetivo aí era encontrar a distância focal. Vamos lá. Então, que informações que eu tinha nesse exercício? Ó, o espelho esférico projeta sobre uma parede uma imagem 3 vezes maior, então eu tenho o aumento linear 3. A imagem é 3 vezes maior. Só que ela está de ponta cabeça, então menos 3. Tá? Para ela estar projetada, ela tem que ser real, e se ela é real, sempre vai estar de ponta cabeça. Toda imagem que é real, que está para fora do espelho, está sempre invertida. Tá bom? Então, menos 3. Depois ele fala, sabendo que o vértice do espelho encontra-se a 6 metros da parede, então o espelho e a parede têm uma distância de 6 metros. Quem é que está na parede? A imagem, né? Então esses 6 metros aqui, ó, é na verdade a distância da imagem. Então P', 6 metros. Com essas informações eu consigo, ó, se A é menos P' sobre P, eu coloco aqui menos 3, né? Menos o P' que é 6, ó, sobre P. Eu consigo achar o P. Fazendo a continha em X, eu vou ter menos 3P igual a menos 6. Tiro o sinalzinho dos dois lados multiplicando por menos 1. Então 3P igual a 6. E P, 6 por 3, isso vai dar 2, né? 2 metros. E a hora que eu descubro, então, a posição do objeto, eu posso calcular a distância focal. 1 sobre F é 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre F é 1 sobre 2, e mais 1 sobre o P'. O P' é 6, né? 1 sobre 6. Aqui eu consigo fazer o MMC. O MMC é 6, dividido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 6 dividido por 2 é 3, vezes 1 é 3. 6 por 6 é 1, vezes 1 é 1. Isso aqui vai dar 4 sextos, mas eu preciso virar os dois lados, então 1 sobre F eu viro, fica F sobre 1. 4 sextos fica 6 quartos. Isso aqui, se eu quiser dividir, né, vai dar 1,5. 1,5 metro aí de distância focal. O que eu queria saber era o raio. Quanto deve ser o raio? Ah, o raio é 2 vezes a distância focal. Então, 2 vezes 1,5 metro. Deve ter 3 metros aí de raio, pessoal. Bom, esse é o exercício 626, 3 metros de raio. Continuando, então, tem mais 2, né? Vamos lá, essa aula ficou um pouco longa, essa correção, né? 627. Um objeto colocado diante de um espelho esférico côncavo produz uma imagem invertida com tamanho igual ao quádruplo do tamanho do objeto. Gente, ó, de novo, né? Bem parecido com o anterior. Espelho côncavo, centro, foco, vértice, imagem se formando como quádruplo do tamanho do objeto, 4 vezes maior. Então ela está aqui de novo, o objeto de novo está aqui, entre o centro e o foco. Só tem esse jeito de ter imagens bem grandes assim, né? E lá na frente. Bom? O objeto colocado diante de um espelho esférico côncavo produz uma imagem invertida com tamanho igual ao quádruplo. Então,
O que que eu sei aqui? Que o I é 4 vezes o tamanho do O. Né? Vou escrever aqui, ó, o I é 4 vezes o tamanho do O. Ou que o aumento linear é 4. Mas eu vou colocar um menos, vou lembrar de colocar um menos, porque está de ponta cabeça a imagem. Então ela aumenta, mas aumenta de ponta cabeça, 4 vezes. Tá bom? Beleza, ó. Agora aqui, sendo a distância do objeto até a imagem 75 centímetros, olha, eu tenho essa distância aqui igual a 75 centímetros, o objeto até a imagem. Calcule a distância focal do espelho. Então eu quero saber essa distância aqui, gente, ó, a distância F, distância focal do espelho. Tudo bem? Como é que eu vou fazer para descobrir isso daí? A ideia é a gente pensar o seguinte, ó. Essa daqui é a distância da imagem até o espelho, é peninha. E essa daqui é a distância do objeto até o espelho, é P. Se a gente olhar aqui, então, a gente consegue relacionar a distância peninha, a distância P e esse 75. A gente pode perceber, por exemplo, que se eu somar P mais 75, vai dar exatamente o peninha, né? Ou eu posso dizer que o peninha menos o 75 vai dar P. Tem várias formas de eu escrever isso. E é isso que vai resolver esse exercício, gente. Bom, então vamos escrever. Esse aí eu acho que é um exemplo, acho que é o último exemplo, né, que eu deixei para vocês na videoaula. Olha aqui, ó. Eu sei que o P' é igual ao P mais 75. Vou escrever desse jeito. O P' é P mais 75. Agora, o que eu vou fazer? Ó, eu sei essa informação que fala do P' e do P, e eu sei também que A é menos P' sobre P, mas A é menos 4. Então, menos 4 é menos P' sobre P. Se eu fizer em x aqui e tirar o sinalzinho de menos aqui dos dois, né, multiplicando por menos 1, eu vou ter que P', fazendo em x, ó, é igual a 4 vezes P. Gente, ó, agora eu consigo resolver. Se o P' é igual a 4 vezes P, eu posso colocar aqui no lugar do P' 4 vezes P é igual a P mais 75. Se eu passar o P para a esquerda, eu vou ter 4P menos P, eu vou ter 3P igual a 75. Então, P é 75 dividido por 3, isso dá 25. Se eu sei a distância do objeto, aqui, gente, eu acabei de descobrir que tem 25 aqui, aí agora eu sei o P' também, né? O P' é 75 mais 25, é 100. Ó. Só fazer aqui embaixo, P' é igual a 4 vezes o P. Então, 4 vezes 25, 100, gente. Bom, então, era isso, né? Ele perguntava a distância focal. Ah, então agora a gente consegue descobrir. Olha, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre F deve ser 1 sobre 25 mais 1 sobre 100. O mínimo aqui é 100, dividido por 25 dá 4, vezes 1 é 4, dividido por 100 dá 1, vezes 1 é 1, então 5 sobre 100. Agora, invertendo os dois lados, eu tenho F e tenho 100 dividido por 5, né? Invertendo aí, que dá 20 centímetros. Então, essa era a resposta da 27, 20 centímetros de distância focal. E vamos para a última questão, então. Demorou bastante, gente, tinha bastante coisa, né? O último exercício ele fala que o pesquisador necessita observar melhor um pequeno objeto. Para tal, ele projeta, com auxílio de um espelho, a imagem real do objeto, ampliada 10 vezes sobre uma tela situada a 9 metros do objeto. A primeira pergunta que ele faz, letra A, é o tipo de espelho. Gente, ele quer ter uma imagem grande, né, do objeto. Se ele quer ter uma imagem bem grande do objeto, ele não pode usar o espelhinho convexo, porque o espelhinho convexo só dá a imagem pequenininha. A gente lembra lá do espelho retrovisor, né, do caminhão, do ônibus, espelho de loja, que fica no cantinho da loja. Esses espelhos convexos, eles têm a imagem sempre pequenininha. Então não é esse o caso. Eu preciso de um espelho, faço o contrário, que aumente a imagem. Então o espelho tem que ser côncavo.
Tudo bem? O espelho tem que ser côncavo, para que a imagem possa ser grande. E em que situação eu tenho um espelho, né? Quando que esse espelho vai me dar uma imagem grande e direita, né? Na verdade, não, aqui ele está querendo projetar, né? Ampliada 10 vezes sobre uma tela. Uma imagem projetada. Em que situação? Então vamos ver o desenho. Olha aqui, ó. Vamos imaginar o eixo principal, o nosso espelho côncavo. Olha, centro, foco e vértice. Onde tem que estar o objeto para a imagem estar bem grande, então, e poder ser projetada. Está lá na frente, né? A imagem tem que estar aqui, assim, ó. Tem uma parede, uma tela, alguma coisa, e a minha imagem vai estar aqui na frente. O objeto tem que estar aqui, gente, entre o centro e o foco para que aconteça isso. Objeto aqui e imagem lá na frente, tá? Bom, ele dá algumas informações aí para a gente determinar a distância da tela até o espelho. A distância da tela até o espelho é o peninha, né, pessoal? É a posição da imagem. A imagem vai estar na tela, bem? Informações que eu tinha, então, para resolver essa letra B. Olha, ele projeta, com o auxílio de um espelho, a imagem real do objeto ampliada 10 vezes. Então, o aumento linear é 10. E se a imagem vai ficar de ponta cabeça, porque ela está projetada, ela é real, então, menos 10. Sobre uma tela situada a 9 metros do objeto, né? Então, a tela está em relação ao objeto com 9 metros. Aqui tem 9 metros. Ó. Veja que esse 9 metros não é a posição do objeto, não é a posição da imagem. É essa diferencinha aqui, né? Igual ao exercício anterior. Então eu não sei o peninha, e também não sei o P. De novo, a mesma coisa, igualzinho ao anterior, tá bom? Vamos determinar, então, ele quer saber aí a distância da tela até o espelho, vamos determinar o peninha. Como é que eu faço isso? Bom, o aumento linear é menos peninha sobre P. E o que é a outra coisa que eu sei mesmo? Eu sei que o peninha é o P mais 9 no desenho. Vejam aqui, o peninha é exatamente o tamanho do P mais 9. Posição do objeto mais 9. Vamos lá? O que eu posso fazer? Bom, o aumento linear é menos 10, então menos 10 é menos peninha sobre P. Se eu fizer aqui a continha em x, né, e trocar de sinal os dois lados, eu vou ter 10p igual a peninha, trocando de sinal os dois lados já, tá? Então, se o peninha é igual a 10p, eu posso colocar no lugar do peninha aqui o 10p igual a p mais 9. 10p menos 1p que vai passar para o outro lado, vai ficar 9p igual a 9. Então, p igual a 9 por 9 igual a 1 metro. Esse 1 metro é essa menininha aqui, ó, 1 metro. Então quanto que é o peninha aí, pessoal? Olha aqui, ó. Peninha, tudo isso aqui, né? Todo esse pedação é os 9 metros e mais 1 metro. Então, 9 mais 1, 10 metros. Esse é o peninha. Ele não, deixa eu ver uma coisa aqui. Determine o tipo de espelho utilizar. Sim, na letra A ele pede o tipo de espelho e pede também a distância focal. Tá bom? Está faltando descobrir então a distância focal. Esse aqui é o peninha, é a pergunta da B, né? Mas na letra A ainda faltou descobrir a distância focal. 1 sobre F é 1 sobre P, mais 1 sobre peninha. Então, 1 sobre F é 1 sobre 1, que é o P, mais 1 sobre 10, que é o peninha. Isso daqui, o mínimo é 10. 10 dividido por 1 é 10, vezes 1 é 10. 10 dividido por 10 é 1, vezes 1 é 1. Eu vou ter 11 sobre 10, mas eu preciso inverter os dois lados. Então, 1 sobre F fica F sobre 1. E 11 sobre 10 fica 10 sobre 11, que também, gente, é um número muito ruim da gente escrever na forma decimal, tá? O mais legalzinho aí era deixar assim mesmo. Distância focal, 10 onzeavos aí de metro. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Ficou longo, mas não tinha outro jeito. Se vocês tiveram dúvida em um exercício ou outro, espero que vocês tenham agora entendido todos eles aí, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, pessoal. Até mais.